Então, o hino que vamos entoar ao nosso Deus agora é do cantor Cristão 188, a nova do Evangelho. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são pra quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, quem nos deu seu Filho amado, pra sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim, para quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma levarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos, ó fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso somos pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. Bom dia, irmãos. 19 de abril de 2020. Queremos nesta manhã que o irmão abra a sua Bíblia em Joel capítulo 2, de 12 a 14. Joel 2, de 12 a 14. E a palavra de Deus diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus.
porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e sente em seu coração a situação do povo. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Vamos orar nesta manhã. Agradecer sempre, reconhecer como é importante termos esta palavra para a nossa vida, para nos edificar, por um outro lado, para podermos juntos estar nessa comunhão e saber que o poder que vem do Senhor, seja pela palavra, pelo Espírito, até mesmo pelas circunstâncias da vida, o Senhor pode usar para fazer com que nós possamos estar sempre focados naquilo que é importante, que é olhar para o Senhor, não importa o que aconteça. Oramos para que essa palavra nos desafie a prosseguir na fé em Cristo Jesus. Em nome dele é que te oramos. Amém. Queremos pensar nesta manhã no trecho que diz: convertei-vos a mim, diz o Senhor. O que nos chama a atenção aqui é a palavra misericórdia. A misericórdia do Senhor se correlaciona com a conversão ou o voltar para o Senhor. Ler a palavra e chegar a esse trecho ou a esses livros dos profetas menores são de suma importância ou são relevantes para toda a humanidade. A mensagem do profeta é oportuna, é urgente e não deixa dúvidas quanto a estar atento ao que acontece, seja na nossa vida pessoal, seja na vida da igreja, na vida da família. Joel viveu 2.500 anos atrás, mas os temas que esse livro abordam jamais devem ser esquecidos. Estudar é um desafio, embora poucos cristãos façam isto. Mesmo pregadores não dão tanta atenção a essa mensagem que é fiel, essa mensagem que é profunda. E esses versos 12 a 14 são como que uma convocação, um chamado para que haja arrependimento ou volta para Ele. Quando procuramos uma compreensão da palavra conversão, nós claramente nos apercebemos que essa conversão implica em arrependimento, e sem arrependimento não há restauração. Sem arrependimento não há como escapar do juízo de Deus. Então, arrepender-se e viver é uma opção. Qual é a outra opção? Não se arrepender e morrer para longe de Deus. Um escritor chamado Dionísio Pepe, ele diz: para o povo do Senhor não foi suficiente apenas então somente se arrepender sem efetivamente voltar para o Senhor. Eles moravam na Terra Santa,
nós também temos uma expectativa de ir para Jerusalém Celestial. Mas avançar sem a efetiva conversão, ou como alguém poderia chamar, uma conversão integral, há apenas uma esperança que não se concretizará. Para esse convite, convertei-vos a mim, diz o Senhor. O que a gente pode refletir nesta manhã é como é que isso deve acontecer. Como é voltar para Deus. O chamado de Deus é um chamado no sentido de que, em primeiro lugar, é algo pessoal. É uma que a gente chama de conversão para uma relação pessoal com Deus. Está no primeiro verso que nós lemos, versículo 12. Convertei-vos a mim. O que há de magnificente, o que há de maravilhoso nesse convite do Senhor? Primeiro aspecto importante nessa temática, conversão para uma relação pessoal com Deus, é a graça de Deus derramada sobre nós que o ofendemos. A gente poderia fazer um trocadilho aqui. O supremo valor da graça de Deus, a quem nós ofendemos com os nossos pecados, e como ser restaurados. Então pode-se dizer que o ofendido é quem convida o transgressor a renunciar à rebeldia, à desobediência, à falta de atenção, à falta de dedicação, de zelo no viver em Cristo. Um pensador chamado Leslie Allen, ele diz: converter aponta para um relacionamento de compromisso. É como um filho pródigo. Você conhece os diferentes momentos do filho pródigo e, de uma certa forma, nós também nos colocamos nesse condicional. Há um momento em nosso viver em que precisamos voltar ao lar celestial. Não basta apenas cair em si. Isso foi um instante do filho pródigo. Mas após cair em si é preciso voltar para a casa do Pai. Não basta ter convicção de pecado, é preciso pôr o pé na estrada de volta para Deus. Fazer do caminho que estava seguindo uma meia volta. E esta meia volta, como é importante, essa meia volta não pode ser também apenas e tão somente um retorno à igreja, ou um retorno à doutrina, ou um retorno à comunhão. O que Deus quer trabalhar em mim e em você é o nosso caráter, ou a nossa moral, que deve ser purificada pelo poder da palavra, pelas orações. Então, uma volta a um relacionamento pessoal com Deus, algo que deve ser com intimidade. É como Deus tem nos desafiado. Essa conversão, essa volta para Ele, é algo pessoal, é algo que não acontece apenas e tão somente por uma questão de fazer por fazer. E olhando esse contexto ali do verso 12, quando ele, na nossa leitura, diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. Um segundo requisito é uma conversão de todo o vosso coração. O povo de Judá estava com o coração endurecido e indiferente à voz de Deus. E essa é uma pergunta que, dia a dia, eu e você precisamos nos fazer. Como é que vivia o povo de Judá? Vivia para os seus prazeres, não se importavam com as exortações do Senhor. E como é que no presente século nós temos vivido?
Antes de Deus derramar o seu juízo, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 51, versículo 17, Salmo 51, versículo 17, nós temos a palavra do Senhor colocando diante de mim e de você. Na verdade, é esse salmo como um todo, né? Salmo 51, versículo 17, a palavra diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então, nesse sentido, a ideia é não ser um cristão apenas de representação, como um ator. O ator é capaz de chorar, o ator é capaz de rir, o ator é capaz de expressar raiva. Mas como cristãos, nós jamais devemos viver uma vida apenas de atuação, uma vida cênica, uma vida de hipocrisia. Quem é que me observa? Quem é que te observa dia a dia? O salmista diz: o Senhor nos vê exatamente como somos. Isso me desafia e te desafia a viver a verdade de Deus. Participar de um congresso, participar de um retiro espiritual, quem sabe ouvir uma mensagem que efetivamente mexe com a gente. Sim, há promessas, há palavras que nos colocam em xeque. Após esses momentos, quantas vezes nos comprometemos a estar orando com mais fervor, a estar lendo a palavra com muito mais vontade. Há aqueles que em situações assim também derramam lágrimas diante do Senhor, fazem votos solenes, mas quando o dia a dia recomeça, esse fervor desaparece. Tão rápido, alguém disse, como a nuvem do céu, ou como o orvalho que se evapora da terra. Há outros que, diante desse chamado de Deus, ou dessa convocação para a conversão de todo o coração, se colocam diante do que chamariam a base do aguilhão. Só se voltam para Deus quando estão em desespero. Só se lembram de Deus quando estão em dificuldades. E não se voltam para Ele pelo que deveria ser, porque o amam, ou porque estão de fato arrependidos. Muitos não querem sofrimento, então se posicionam dessa maneira. Para muitos, Deus é um Deus descartável. Quando há dificuldades, clamam por Ele. Quando está tudo bem, se esquecem dele. Então alguém chamou isso de fé por interesses e não por um efetivo conhecimento, uma efetiva intimidade com Deus. Algo que nos chama a atenção como último aspecto dessa nossa leitura, desses versículos de Joel 2, 12 a 14, é a conclamação de Deus para uma conversão com diligência. E aí ele especifica: com jejuns, com choro e com pranto. Deus conclamou e continuará conclamando o seu povo para um verdadeiro arrependimento.
um arrependimento com fé, com convicção. Antes da restauração, é preciso haver uma profunda convicção do pecado e de que, como nós ofendemos a Deus de tão diferentes maneiras, pelo que falamos, pelo que pensamos, pelo que fazemos, pelos sentimentos que afloram em nós. Quando lá no livro de Mateus, capítulo 6, 16 a 18, Deus, através da palavra de Jesus Cristo, nos conclama na nossa individualidade. Por exemplo, com relação ao jejum, ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Há momentos que Deus também conclama para uma coletividade. Joel, capítulo 2, versículo 15. Ele conclama o povo todo a jejuar, para que haja um start, haja um pontapé inicial para o que chamamos de um processo de volta para Deus. Alguns exemplos bíblicos de como Deus tocou no coração de homens e mulheres. O rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 10, dos versos 1 ao 4 e o verso 22. O inimigo estava ao redor. Não havia saída. O rei Josafá, então, percebendo o sofrimento, a agonia, o desespero, não só dele, como do povo, as ameaças para o reino, convocou toda a nação para jejuar com sinceridade, e Deus lhes deu livramento. Da mesma forma, a rainha Esther, havia um edito do rei que os levou para o cativeiro, para que houvesse uma sentença de morte para os judeus exilados. Mas a rainha Esther convocou todo o povo judeu para jejuar por 3 dias, para que haja um efetivo arrependimento nos corações, e Deus reverteu aquela sentença de morte. Aprofundando um pouco mais essa conclamação de Deus, convertei-vos a mim, diz o Senhor. O último aspecto aqui é uma conversão sincera. O texto diz no verso 13: rasgai o vosso coração. Na cultura judaica, essas atitudes de rasgar as vestes era como uma reação cultural diante de uma crise, de uma dificuldade. Mas Deus não se impressiona com esse desempenho humano. Deus não é movido por nossos gestos ou por aquilo que alguém chamou de uma teatralização do cristianismo. Ele não aceita um quebrantamento apenas de fachada ou de exterior. A contrição interna é de suma importância, porque ela evidencia uma manifestação que efetivamente mostra um coração pesaroso, um coração arrependido. Deus vê o coração, 1 Samuel 16:7, não apenas as aparências. Deus vê o que vai lá no mais profundo do nosso ser.
É preciso sim rasgar o coração, colocar a nossa vida nua e crua diante dele, para que ele trabalhe todo o nosso ser. Nesse sentido, então, nós podemos fazer uma finalização observando o que a palavra coloca diante de nós. Lá no livro de Isaías, capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 12. Isaías capítulo 1, versículo 12. A palavra diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? E ele prossegue no verso 13: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então a palavra do Senhor coloca diante de nós, nesse sentido, para esses 4 aspectos evidenciados a partir do livro de Joel, para esse convite, que é um convite para este tempo também. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. E que você possa gravar no seu coração e na sua mente esses 4 aspectos evidenciados nos versos 12 e 13. Conversão, ou voltar para o Senhor, é uma conversão para uma relação pessoal com Deus, com o coração desnudado, rasgado diante do Senhor, com todas as suas pequenez, com toda a sua pequenez, com toda a sua falta de percepção do verdadeiro Deus. Conversão de todo o coração seria um coração quebrado, conversão com diligência, um coração com efetivo arrependimento. Então é preciso ter um coração transformado para o tema rasgai o vosso coração. E o último verso que podemos finalizar aqui para a minha vida e para a tua nesta manhã, que é o Salmo 51, 17. E nós lemos, mas eu creio que ele é importante. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Leve aos pés de Cristo o que for que seja, que você ainda não derramou diante dele. Podem ser coisas deste tempo que tem te desafiado, e você levando diante dele, como no texto inicial, quando o profeta diz: quem sabe se não voltará e sentirá em seu coração e deixará após si uma bênção que traga alívio para nós. Mesmo que partamos deste mundo, como é maravilhoso saber que Deus tem já preparado para nós o que é melhor do que este viver aqui. Que Deus nos abençoe. Então vamos louvar a Deus com o inário para o culto cristão 323, eu alegre vou na sua luz. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz.
Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. E face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, um pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou.